Cristo ressuscitou, aleluia. Ele verdadeiramente ressuscitou, aleluia. Vigília Pascal, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, versículos do 1 ao 12. Meus caros irmãos e irmãs, o Senhor ressuscitou verdadeiramente e podemos dizer, aleluia, sim, Ele vive. E esta é a noite mais santa de todas, a mãe de todas as vigílias, como diziam os antigos cristãos, uma noite em que a escuridão foi vencida pela luz, a morte pela vida, o pecado pela graça. Uma noite em que é maravilhoso sentir a responsabilidade de compreender e saborear aquilo que a igreja guarda em seu coração, o mistério da ressurreição de Cristo. É o grande segredo do mundo, é o grande segredo da história, a luz que toda treva no mundo e na história espera encontrar. A liturgia dessa grande e solene celebração nos faz ouvir a história do mundo do ponto de vista da palavra de Deus. A imagem é bela e também comovente. E o evangelho que nós acabamos de ouvir nos leva ao início da manhã do primeiro dia da semana. É o alvorecer da nova criação. É a terra ainda que guarda o silêncio do sábado santo, mas já se prepara para ouvir pela primeira vez o anúncio que muda tudo. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Hoje nós ouvimos as grandes leituras da história da salvação. Uma verdadeira peregrinação através dos textos da Escritura, da criação até a libertação, da promessa até a fidelidade de Deus. Nós vimos Deus criar o mundo com amor, separar luz e trevas, terra e céu, e dizer que tudo era muito bom. Nós vimos nas leituras Abraão, ele que confia na promessa, mesmo sem entender o sacrifício pedido. Deus, no entanto, não é um espectador passivo, ele nos prova, como fez com Abraão, e faz isso para suscitar em nós uma vida abundante, para nos tornar uma bênção para muitos. Nós vimos Moisés conduzir o povo pelas águas do Mar Vermelho, abrindo um caminho onde só havia desespero. Tudo isso para nos fazer sair de nós mesmos. Deus nos conduz a um êxodo para fora de nossos medos e longe dos nossos inimigos. Ele nos salva. Por isso nós cantamos a Ele. Quero cantar ao Senhor, pois Ele triunfou gloriosamente, cavalo e cavalheiro lançou no mar. Ouvimos os profetas anunciarem uma nova aliança, uma nova vida, um novo coração. Depois de nos chamar, Ele chega até a se desposar conosco, nos arranca da solidão e cria comunhão. Ele não desiste de nós. Como único e verdadeiro Senhor, Ele nos fala, Ele semeia em nós a esperança com sua voz, Ele compartilha conosco sua sabedoria. Uma obra humilde e bela que certamente dará fruto. E ainda nós vimos na profecia de Ezequiel que o nosso coração, incapaz de amar até o fim, um coração vacilante na confiança, inconstante nos seus melhores impulsos, nós precisamos de um coração novo, algo que só Deus pode nos dar. Dar-vos-ei um coração novo, colocarei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Aqui o profeta Ezequiel antecipa a transformação interior e a nova aliança, realizada plenamente em Cristo e no dom do Espírito. Por fim, meus irmãos e minhas irmãs, nós ouvimos o Evangelho da Vida Nova, no qual nós encontramos as mulheres que vão ao túmulo com tristeza, com perfume e em pranto. Mas não encontram o corpo de Jesus, porque o túmulo está vazio. E dois homens com roupas brilhantes lhes diz: não temais, ele não está aqui, ele ressuscitou. Meus irmãos e minhas irmãs, esta não é uma bela metáfora, não é uma ideia reconfortante, é um acontecimento, é um fato, é uma verdade. Cristo ressuscitou, o seu corpo morto na cruz
agora está glorificado, o seu túmulo fechado e lacrado está vazio. A morte que parecia vencer tudo foi vencida. E a grande boa notícia da Páscoa é que a vitória de Jesus também é a nossa vitória. É a tua vitória, é a minha vitória, é a vitória de toda a igreja. E como Deus nos salvou? Deus nos salvou enviando o seu Filho que se encarnou, que se deitou na nossa morte e depois se levantou. Ele acendeu uma grande esperança, ele abriu um caminho acessível para nós por meio do batismo. Ou não sabeis que todos os que foram batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Pelo batismo, pois fomos sepultados com ele na morte, para que assim com Cristo e como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, também nós caminhemos em uma vida nova. São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 6, versículos 3 e 4. É mergulhando em Cristo, o Deus que mergulhou em nossa humanidade, que nós podemos caminhar numa novidade de vida, nos tornando participante de um destino de eternidade. Nós temos a vida de Deus. Não é uma formalidade, é um DNA, uma lógica diferente, um modo divino de encarnar nossa humanidade. E unidos intimamente a Cristo, nós podemos enfrentar a morte com liberdade, oferecendo a nós mesmos, não mais como escravos, mas como filhos livres, conscientes de que a vida é eterna, porque é uma promessa do Pai. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos capítulo 6, versículo 11. Eis, meus irmãos e minhas irmãs, a passagem e a conversão que devemos realizar. De agonizantes a viventes. Graças ao amor de Deus, que em Cristo nós podemos sentir intimamente como nosso dom pessoal, livre e definitivo. Contudo, há um problema ao viver essa conversão. Um problema que as mulheres primeiro descobrem em favor de todos. Por que procurais entre os mortos aquele que vive? No Evangelho de hoje, o que significa procurar entre os mortos aquele que está vivo? A expressão buscar ou procurar é marcada pelo termo grego zeteite, que indica uma busca ativa, muitas vezes com empenho e desejo profundo. A pergunta dos dois homens às mulheres representa o erro de buscar o Cristo vivo com uma mentalidade ainda presa à morte, convidando cada um de nós à conversão do olhar. Portanto, procurar entre os mortos o Cristo significa não saber renovar o olhar, continuar vasculhando entre as coisas caducas ao invés de erguer os olhos para viver pelas coisas eternas. Significa continuar vivendo presos ao passado em vez de nos abrirmos à novidade do futuro. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus explicou isso muito bem. A morte é apenas uma passagem para uma vida maior. Lembrai-vos do que ele vos disse quando ainda estava na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Lucas 24, versículos 6 e 7. Nós devemos nos deixar atravessar por essa pergunta, pois é a única poeira sobre o nosso batismo que somos chamados a soprar com a força do Espírito. Deixar de procurar entre as coisas mortas o ressuscitado significa não continuar presos ao passado, aos erros, aos fracassos. Feliz culpa, e podemos dizer feliz culpa, é o que cantamos a cada ano no precônio pascal. Ó noite de alegria verdadeira, que une de novo o céu e a terra inteira, que nos mereceu tão grande Salvador. Mas por que permanecemos tão traumatizados pelos sofrimentos que vivemos? Por que não conseguimos virar a página para recomeçar a viver? Por que nos esquecemos da dinâmica da Páscoa? Lembramos como se fosse um delírio a lógica pascal, que quando se perde, se ganha,
quando se perdoa, se recebe mais amor. Quando se é descartado pelos homens, se é escolhido por Deus. No entanto, Cristo ressuscitado dos mortos não morre mais. A morte não tem mais poder sobre ele. Romanos capítulo 6, versículo 9. Também nós podemos viver livres do engano da morte, se aceitarmos entregar nossos fracassos à misericórdia de Deus, para segurar entre as mãos a alegria de sermos amados por Ele até o fim. Com efeito, quem morreu está livre do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 7. Meus irmãos e minhas irmãs, o batismo que hoje nós renovamos nessa vigília pascal é justamente essa união com Cristo morto e ressuscitado. Nós mergulhamos nas águas como mergulhamos num túmulo e saímos como novas criaturas. É isso mesmo, nós mergulhamos nas águas como num túmulo e saímos como novas criaturas. A vida nova começa agora, não apenas no fim dos tempos. Celebrar a Páscoa não é apenas lembrar que Jesus venceu a morte, é deixar que essa vitória entre na nossa vida agora. Onde havia desânimo, pode nascer a esperança. Onde havia egoísmo, pode florescer o amor. Onde havia medo, pode brotar a confiança. Onde havia o pecado, pode surgir reconciliação. Cristo ressuscitou para transformar a nossa existência desde já. Como disse Santo Atanásio no século IV, o Filho de Deus se fez homem para que o homem se tornasse filho de Deus. Somos convidados a viver como ressuscitados. Esta noite é nova e com ela nós somos chamados a ser novos. Não podemos mais viver como se a morte fosse a última palavra. Não podemos mais viver como se o pecado tivesse a última vitória. Somos o povo da luz. Somos povo batizado. Somos ressuscitados em Cristo. Hoje, neste fogo novo, nessa água abençoada, nestes cânticos e aleluias, Deus nos devolve a alegria da fé. A fé que não é uma ideia, mas encontro. A fé que não é obrigação, mas vida em Cristo. Então, como as mulheres do Evangelho de hoje, corramos ao encontro dos irmãos. Anunciemos, meus irmãos, Ele vive, nós vimos o Senhor, a morte foi vencida. E que nossa vida, mais do que nossas palavras, proclame, declare, grite que a ressurreição é real. Renovemos com alegria o nosso sim ao Evangelho, ao batismo, à santidade, à esperança. Cristo ressuscitou, aleluia! Ele verdadeiramente ressuscitou, aleluia! Feliz e Santa Páscoa para você e sua família. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia. Aleluia.